O Corinthians avançou e está cada vez mais próximo de confirmar contratação de jovem atacante colombiano. Próximo de ser confirmado como novo reforço, o atacante inglês Jess Lingard fez forças para jogar no Corinthians e depois de muita pressão que fez o presidente Osmar Stabile de vender o jovem meio-campista André para a equipe do Milan, o clube italiano pode recorrer à FIFA para garantir a transferência do jovem jogador. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. No Super App da Gringo você resolve IPVA, consulta, multas, Renavan, baixa a CRLV e tem a sua CNH digital em mãos de uma forma muito simples, um aplicativo muito fácil de se usar. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo, o aplicativo que é o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a polêmica envolvendo Corinthians, Milan e o jovem meio-campista André, que pelo jeito está longe do fim. Conforme acompanhamos no último final de semana, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, recusou em assinar a venda do jovem meio-campista André, de 19 anos, um dos principais nomes que subiram recentemente da base para o profissional. Principal motivo, a grande pressão entre nós torcedores, que absolutamente, depois das informações dos valores que o Corinthians estava vendendo o André, pouco mais de 100 milhões de reais, muitas críticas voltadas para a diretoria, a pressão foi tão grande que Osmar Stabile desistiu dessa venda. Conforme as informações, tudo já estava combinado. Minutas de contrato foram trocadas e tudo mais, restando apenas a assinatura do presidente. Conforme eu disse, acabou desistindo de última hora. Mas essa situação parece que está longe do fim, porque tem informação que garante que o Milan deve recorrer à FIFA para tentar, de uma certa forma, garantir a transferência do jogador. Dentro do timão, essa possibilidade do clube italiano ir até a FIFA não é tratado com preocupação pelo fato do presidente não ter assinado a venda do atleta, mas é aquela questão. Pelo jeito, ainda teremos alguns dias complicados em relação a toda essa negociação que envolveu o jovem meio-campista do Timão. A minha opinião quanto a essa possibilidade do Milan ir à FIFA é a seguinte: absolutamente que o presidente do Corinthians não assinou o contrato, não assinou a venda. Só que muitas coisas aconteceram. Exemplo, tiveram algumas informações que o presidente Osmar Stabile não sabia. Eu vou ser sincero com vocês, ao meu ponto de vista, isso beira o ridículo do absurdo. Porque como que fizeram todos os trâmites sem avisar o presidente do Corinthians? É algo que, ao meu ponto de vista, não tem o menor cabimento. Mas é aquela questão, cada um interpreta, cada um recebe a informação da melhor forma possível. Portanto, estamos falando de algo que estavam nos detalhes finais da venda. Para mim, o Dorival falou como o jogador estivesse vendido. O Marcelo Paz não tratou como vendido, mas falando da necessidade de vender o jogador e até insinuando que o valor estava bom. Enfim, é algo que, ao meu ponto de vista, o Corinthians ainda terá dores de cabeça se o Milan realmente decidir ir à FIFA. Eu particularmente não vejo, por exemplo, a FIFA de repente forçar o Corinthians a vender o jogador.
mas que de repente alguma punição relacionada à multa poderá acontecer. Claro que tudo vai depender dos e-mails e o que já estava acordado. Uma coisa é fato: ninguém manda fazer contrato sem todas as partes estarem cientes e de acordo. E agora vamos falar sobre o atacante inglês Jess Lingard, que está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Timão. O jogador fez forças para jogar no Corinthians. Conforme estamos acompanhando, o Corinthians está bem próximo de anunciar a contratação do atacante inglês Jess Lingard. O que está faltando? Vamos lá. O Lingard já chegou ao Brasil no último domingo, na madrugada do último domingo, dia 1º de março, e o jogador, na segunda-feira, dia 2 de março, passará por exames médicos. Sendo aprovado, estando tudo ok, ele vai assinar seu contrato. Há quem diga que é até o final desse ano, há quem diga que terá uma cláusula de metas de renovação automática até o final de 2027, mas fato é que estamos vendo os detalhes finais para o inglês Lingard se tornar reforço do Timão. E o interessante em tudo isso é que o jogador que fez muito sucesso no futebol europeu fez forças para jogar no Corinthians. Quando ele recebeu a informação do interesse do Timão, ele fez questão de tratar diretamente, por exemplo, com o Marcelo Paz, não participando inteiramente das negociações, de minutos e tudo mais, detalhes contratuais, mas sim perguntando para o Marcelo Paz como que estavam as coisas, o andar das conversas e das negociações, inclusive acompanhando os jogos do Timão. Então, o atacante inglês Jess Lingard está muito próximo de ser confirmado como reforço e ele fez forças para vir jogar no nosso Timão. A minha opinião quanto ao Lingard ter feito forças para jogar no Corinthians é a seguinte: isso é muito interessante. Por quê? Estamos falando de um jogador que fez grande sucesso no futebol europeu e na maioria das vezes pode-se pensar que o cara vai chegar com toda aquela marra e tudo mais, se achando de repente um atleta com um nível acima de quem está no futebol brasileiro em geral. Mas não, estamos falando de um atleta que fez forças para jogar no Timão, o tempo todo perguntando, o tempo todo querendo saber, o tempo todo se colocando à disposição e realmente demonstrando o interesse que quer jogar no Corinthians. Ao meu ponto de vista, isso é muito interessante. Nós teremos um Lingard com muita entrega dentro de campo. Nós teremos um Lingard com muita dedicação. Ao meu ponto de vista, esse jogador vai arrebentar com a camisa do Corinthians, sem contar no que ele vai trazer para o Dorival em relação à variação, dinâmica e versatilidade. Meia centralizado, atacante pelos lados do campo, pode até atuar como um falso 9, um jogador de muita movimentação que incomoda e muito a defesa adversária, sem contar a grande técnica que ele tem. Quando ele estiver bem fisicamente, claro que ele vai passar um processo, volto a falar para vocês, eu tenho o entendimento e tenho esperanças que ele fará muito sucesso com a camisa do nosso Timão. E ainda mais pelo fato de ter feito forças para jogar no Corinthians, isso é muito interessante. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reforço que está próximo de ser confirmado. O Corinthians avançou e está muito próximo de fechar a contratação de atacante colombiano de apenas 19 anos, que chegará inicialmente para a base do clube. Estamos vendo muitas movimentações no elenco profissional do Corinthians, muitas contratações chegando. A janela de transferências está perto do fim e o Corinthians se prepara para anunciar pelo menos mais 2 reforços, conforme eu acabei de falar para vocês. O atacante inglês Jess Lingard, exames médicos e tudo mais, estando tudo ok, será anunciado. E o goleiro João Ricardo também passará por exames médicos, estando tudo ok, ele também será mais um reforço. Então, além de todas as movimentações que acontecem nos profissionais, nós também temos a base do Corinthians passando por um grande processo de reformulação. Muitos jogadores foram embora e não podemos deixar de acompanhar a nossa base. Ali
estão as principais soluções para os problemas do clube. Então temos que sempre ficar atentos a todas as movimentações. Aliás, visando ter um elenco forte depois do vexame na Copinha 2026, alguns jogadores, como eu disse, muitos, aliás, foram embora, outros devem sair e vários jogadores estão chegando. Para se ter, de repente, um elenco competitivo, visando principalmente o brasileiro da categoria, o Corinthians, além do mercado nacional, está avaliando também o mercado internacional. E nessas avaliações, a diretoria de base encontrou o atacante colombiano Nicolas Giron. Giron, que tem 19 anos, jogador nascido em 2007. Corinthians avançou nas tratativas e está muito próximo de confirmar o jogador como reforço. Inicialmente, ele vai chegar para o sub-20, uma negociação estruturada como empréstimo até o final de 2027, com metas contratuais já definidas que podem garantir ao Timão a compra definitiva dos direitos econômicos ao término do vínculo. Internamente, a diretoria de base trata o Girão como um investimento estratégico de médio prazo, apostando no alto potencial de desenvolvimento do atleta. Portanto, estamos falando de mais uma contratação que deve ser confirmada para a base do clube, de um jogador de 19 anos, já completando 19 anos, e que deverá ser mais um reforço para a base. Por enquanto, a informação que temos é que tudo está muito próximo de acontecer, mas ainda o contrato não está assinado. Então vamos aguardar todas as confirmações. A minha opinião quanto ao Corinthians ter avançado para contratar o atacante colombiano Nicolas Giron é a seguinte. Primeiramente, estamos falando absolutamente de um jogador desconhecido. Claro que eu fui fazer pesquisas sobre ele e ele é tido como uma grande promessa do futebol colombiano. Um jogador de lados de campo, um jogador de drible, um jogador de velocidade, um jogador de força física. Dentro do Corinthians, acredita-se que é um atleta que chegará inicialmente para o sub-20, mas que poderá ter condições para os profissionais em um curto período. Já é um jogador de 19 anos, ou seja, ele já está no limite da idade para a base. Eu, particularmente, sou muito a favor de se formar jogadores desde o início. Sabe, jogadores que de repente chegam para sub-10, sub-11, sub-12. Só que, claro, não dá também para se formar jogador todos os dias. É preciso também dar uma olhada no mercado externo. Por que eu estou atento a todas as movimentações da base? Se o Guirão for confirmado, ele será a sexta contratação da base nessa temporada 2026. Muitas movimentações estão acontecendo por lá, jogadores saindo, outros jogadores deverão sair e jogadores com grandes potenciais. E aí vem a questão: será que tudo está sendo feito nos trâmites corretos? Ou será que de repente já se existem algumas coisas envolvendo atender um pedido ali, atender a um pedido lá? Nós vimos o que aconteceu na base do Corinthians nos últimos 2 anos. E claro que não poderemos deixar tudo se repetir. Então não estou aqui falando da questão do atacante colombiano, que eu pesquisei sobre ele, é tido como uma grande promessa do futebol colombiano, quando está próximo de confirmar a contratação de uma grande promessa de um atacante colombiano. Mas a base do Corinthians, também os bastidores estão fervendo. Tivemos a saída do diretor estatutário, Nené do Posto, que saiu fazendo críticas para todos os lados, para o Osmar Stabile, para o novo executivo da base, o Damiani. Então, temos que ficar atentos à base do Corinthians. Sempre falo para vocês que na base estão as principais soluções para o timão. Solução dentro de campo, formando o jogador, e esse mesmo jogador sendo vendido e, claro, trazendo muito dinheiro para os cofres. Absolutamente, que não pode se fazer também como estavam vendendo o André, por valores muito abaixo do que o jogador já está valendo.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dessa possibilidade do Milan ir à FIFA sobre o meio-campista André? E quanto ao Lingard ter feito forças para jogar no Timão, o que vocês acham disso? E o Corinthians próximo de confirmar a contratação de atacante colombiano, que é tratado como uma grande promessa. O que vocês acham? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!